Então, o tópico 2 da revista vai falar sobre como nós devemos atuar sobre os problemas de diversos tipos de pessoas na igreja. E, e aqui a primeiro alerta é que a gente precisa fazer uma separação muito clara entre o problema e a pessoa. É muito fácil a gente falar assim, fulano é problemático, mas quando nós olhamos para a situação, nós precisamos entender que os problemas da pessoa não são a pessoa. Ela é muito mais do que os problemas. Assim como nós somos muito mais do que os nossos problemas ou os nossos pecados. A pessoa em si deve ser alvo do serviço do povo de Deus, né? E deve ser alvo do ministério da palavra, que não apenas salva, mas purifica, trabalha na santificação dessa pessoa. Então, quando nós olhamos para os diversos perfis de pessoas, encontramos aí nas fileiras das nossas igrejas não apenas pessoas problemáticas, mas oportunidades de reflexo, de manifestação da graça e da glória de Deus, oportunidades de serviço cristão. E aí, oportunidade para a igreja e os membros, né, do corpo de Cristo atuarem, né, para a melhoria, para o amadurecimento e até mesmo para a restauração de pessoas com seus problemas. Tá? Então, assim, para ficar bem claro que uma coisa, a pessoa ela tem valor por si. Né? Ela foi criada à imagem de Deus, Jesus morreu por ela, então isso mostra que ela é uma pessoa de valor, ela tem valor ali. Então ela não pode ser descartada. Tem uma expressão engraçada em diversas línguas, jogar o bebê junto com a água suja da bacia embora. Então assim, a pessoa não pode ser descartada por causa da água suja do banho que ela está tomando, o banho, né, do Espírito Santo que ela está tomando. Tá? Então vamos ver aí algumas dessas pessoas que são citadas por Paulo. Primeiro, os indóceis. Esses são pessoas difíceis de lidar porque eles não se encaixam na comunidade. Né? São pessoas que geralmente eles não se submetem, você não pode contar com eles, mas comumente eles têm alguma influência que acabam atrapalhando o andar em paz da igreja. Ou por apatia ou por rebeldia, eles resistem a qualquer envolvimento ou qualquer liderança. São pessoas difíceis. Tá? Às vezes eles querem apenas se tornar ouvintes, né? E eles fazem de conta que eles só querem ser ouvintes, mas pelos corredores ou nas conversas paralelas eles apresentam as queixas, eles criticam os líderes, eles falam mal uns dos outros. Então, qual a nossa tarefa em relação a uma pessoa assim? Devemos exortar, né? Admoestar, chamar a atenção, falar, olha meu irmão, o problema, você precisa fazer parte do corpo, você precisa estar comprometido com o corpo. Se você não estiver comprometido, se você não estiver envolvido, se você não se submeter à sua liderança, você vai estar abrindo brecha para Satanás trabalhar na sua vida. Porque o pecado da rebeldia é semelhante à feitiçaria, é o que diz a palavra de Deus. Então, se você conhecer crentes que não estão cumprindo com o seu dever, não estão usando os seus dons, não estão sendo parte da igreja da maneira que eles deveriam, chame eles para perto. Fala, vamos participar, vamos nos envolver, né? Defenda os seus líderes. Fala, vamos orar pelos nossos líderes. Quando vier a crítica, quando vier a fofoca, fala, vamos orar por eles.
não deixem que essa semente ou essa raiz ela cresça e cause dano na igreja e continue causando dano para a pessoa que é assim. Faça isso delicadamente. Uma advertência cortês, amável, ela pode muito, irmãos. Assim, tem coisas que a gente pode honestamente falar para o irmão e falar, olha, eu acho que isso que você está fazendo não é a vontade de Deus para a sua vida. Tá? Existe um outro grupo, que são o grupo dos ansiosos, né? Ou os desanimados. Esse grupo é um grupo que precisa de encorajamento para que eles saiam do seu círculo de autoconsumo, né, e se movam além desse círculo de autoconsumo. Eles precisam ter parceiros na sua luta contra a ansiedade. A palavra no original aqui, ela tem duas raízes, pequeno e alma. Então, assim, o desanimado ou o ansioso são pessoas que se deixam abater muito precocemente, né? E não têm realmente o ânimo, a disposição para ousar, para serem ousados diante de Deus. Essas pessoas elas costumam se apegar muito àquilo que é familiar ou àquilo que é seguro. Por isso o ansioso ele tem medo de abrir mão. Alguns deixam de contribuir financeiramente com a igreja. Alguns eles têm dificuldade de deixar Deus tomar conta das coisas deles. Então nós precisamos de animar pessoas assim. Precisamos consolar pessoas assim. Precisamos incentivar e ser claro que, olha, tem gente do lado delas, nós estamos do lado delas. Lembrar com a palavra de Deus, lembrar com o versículo bíblico, né? Trazer à memória dessa pessoa a verdade. Outro grupo que o apóstolo Paulo menciona são os fracos. As pessoas que devem ser amparadas. E quando fala de fracos aqui, são pessoas, por exemplo, que são hipersensíveis ao pecado, ou são pessoas que não têm vigor espiritual, ou são pessoas que são bem limitadas, né? E assim, essa fraqueza, ela pode inclusive ser uma fraqueza moral, né? Pessoas que sempre caem num determinado tipo de problema, né? Como ajudar pessoas assim, né? Então assim, mais uma vez estar juntos, mais uma vez acompanhar, mais uma vez se colocar à disposição, orar por elas, se interessar pelo que está acontecendo, né? Então, assim, a gente costuma muito criticar as pessoas, os pecadores, os fracos, né? Mas será que não é hora da gente estender a mão e falar, olha, vamos lá, vamos mais uma milha, aguardando o que Deus tem para nós? Finalmente, Paulo ele vai falar aqui sobre enfadonhos e iníquos. São pessoas que precisam de muita paciência para lidar com eles. Sejais longânimos para com todos, né? E evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Tá? Os enfadonhos são pessoas que são aqueles crentes difíceis da gente lidar, né? E já viram aquela expressão, fulano cansa minha beleza? Tem crentes que cansam, são enfadonhos, né? Pessoas que exigem muito tempo, muito esforço. Irmãos, isso faz parte. Nós precisamos ter paciência. Muitos já tiveram paciência conosco, então nós precisamos ter paciência também com esses. Já os iníquos, né,
eles são pessoas que, por mais que estejam no círculo da igreja, por mais que estejam envolvidos na comunidade, são pessoas perdidas. E esse joio no meio do trigo sempre vai haver. Não é nossa tarefa arrancar o joio, apesar de que a igreja precisa de disciplina. Algumas dessas pessoas serão disciplinadas, serão excluídas da comunhão, afastadas da comunhão e talvez excluídas. A gente precisa lembrar que a nossa missão não é arrancar joio. A gente considera o joio como cristão até que se prove o contrário. Tá? Então, não devemos revidar, não devemos pagar mal com mal. As pessoas maldosas vão estar por aí, e mesmo dentro da igreja. Então, assim, tenha paciência. Tá? Tenha paciência. Somente Deus tem o direito de derramar a ira dele contra alguém. A gente não tem esse direito. Tá? É claro que nós vamos ser sábios, nós vamos colocar os limites necessários, mas nós não podemos arrancar o joio. E aí a gente entra no tópico 3. Mas todo esse esforço vale a pena? Será que vale a pena a gente lidar com pessoas melindrosas, pessoas ansiosas, pessoas fracas, Será que não é melhor deixar cada um na sua? E a resposta da palavra de Deus é não. Nós não devemos desanimar, nós não devemos acreditar que deixar para lá é parte da vontade de Deus. De vez em quando, nós vamos precisar dar um tempo, irmãos. Nem sempre vai ser possível lidar com o que a gente tem que lidar. Mas nós não podemos aceitar que nós vamos jogar fora e desprezar alguma coisa que Deus colocou na nossa vida para trabalharmos. Pode ser cansativo, pode ser desanimador, pode demandar muita coisa, mas e se Deus estiver nesse negócio? E se for a vontade de Deus? E geralmente, a gente orando, a gente pode chegar à conclusão que é a vontade de Deus. O fato que nós podemos ter esperança para esses relacionamentos que parecem ser tão simples, tão despretensiosos na igreja, porque pode acontecer muito milagre no meio de relacionamentos simples dentro do povo de Deus, dentro da igreja de Deus. Deus deu líderes às igrejas e Deus deu dons uns aos outros, deu dons aos crentes para que eles possam ser usados uns com os outros. Então, a esperança aqui é a mesma esperança do apóstolo Paulo, a mesma esperança. Exortamo-vos, vocês tenham amor em máxima consideração um pelo outro. Os irmãos aqui são essas pessoas que estão na igreja. Nós somos aqueles que precisam de tratamento. Tá? Os nossos relacionamentos, eles são uma manifestação da vontade de Deus. Nós precisamos nos espelhar que existe esse relacionamento que a gente tem entre os irmãos aqui, né, que às vezes são fonte de tamanha ansiedade, né, de que prejudicam a nossa confiança em Deus. Na verdade, eles só existem porque existe um relacionamento inquebrável, a Trindade Santa se relacionando com o seu povo, né, de maneira permanente. Mesmo a gente sendo tão difícil assim, Deus optou por se relacionar conosco. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles pagaram o preço para terem o nosso relacionamento com eles restaurado. Então nós devemos pagar o preço para que os relacionamentos ao nosso redor sejam restaurados e que nós sejamos bênçãos na vida uns dos outros. Quando Deus reina em nosso coração, a paz reina nos nossos relacionamentos. Então, assim, a conclusão é que nós devemos ter esperança
nos relacionamentos. Né? Deixar a complacência e o desânimo de lado e nutrir a expectativa santa de que Deus vai fazer alguma coisa, enquanto nós estamos fazendo a nossa parte. Faça a sua parte também. Se tem alguma coisa que você precisa de tratamento, busque ajuda. Se você pode acompanhar alguém em alguma área em que ele é débil, nós citamos algumas áreas aqui, mas são tantas áreas. Seja você também instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Não vai ser fácil ministrar a pessoas problemáticas, mas seja bem-vindo. Nós somos problemáticos. Que Deus nos abençoe e que nos ensine a cada dia, em nome de Jesus. Amém.